Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto cujo tema é Dádivas de Deus. É um tema baseado no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 16 ao 18. Antes de falarmos propriamente desse tema, nós precisamos saber o que significa a palavra dádiva. A palavra dádiva significa um presente, um donativo ou uma oferta. Isso quer dizer, em síntese, é tudo o que se recebe gratuitamente. Essa palavra em Portugal é usada com frequência no sentido de doação, como uma dádiva de sangue. Nós aqui falamos doação de sangue. No sentido bíblico, ela é utilizada como presente de Deus. Os filhos são uma dádiva de Deus. Os versículos lidos nessa noite apresentam verdades inquestionáveis, dignas de uma avaliação mais profunda. A primeira fala que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Em outras palavras, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. A segunda complementa, descendo do Pai, o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus tem nos dado todos os dias dádivas. Todavia, o presente mais valioso que Deus nos deu foi Cristo Jesus, o seu Filho amado, unigênito, para que todos que neles creem tivessem vida e vida com abundância. É verdade, porém, que ele veio para os seus, os judeus. Sim, ele veio para os judeus, mas estes não o receberam. Mas está escrito também que todos aqueles que o receberem foram e serão feitos filhos de Deus. Todos os que creem no seu nome são nascidos de Deus. Não sou eu que estou falando isso. A Bíblia nos diz, lá em João capítulo 1, versículo 11 e 13. O homem criado à imagem e semelhança de Deus perdeu esse privilégio por causa da desobediência, por causa do pecado. Deus nos deu essa dádiva. Sim, Ele nos deu essa dádiva para sermos adotados como filhos através de Cristo Jesus. Somente recebe essa dádiva aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Uma consequência direta de sermos filhos de Deus nos concede outra dádiva, que é a garantia de uma vida eterna
ao lado de nosso Criador. Através de Cristo Jesus, recebemos essa dádiva da vida eterna, pois ao seguirmos seus passos, Ele nos dá a vida eterna e ninguém poderá nos arrebatar de suas mãos. Está lá em livro de João, capítulo 10, 27 e 28. Ele nos garante que se ouvirmos a sua palavra e crer em Deus Pai que o enviou, não estaremos em condenação, pois passamos da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Pois quem tem ao Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não terá a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Cristo Jesus repartiu com o ser humano a glória que recebeu do Pai. Assim como Ele é um com o Pai, Ele quer que sejamos um com Ele. Livro de João, capítulo 14, versículo 22. E Ele nos incentiva a não nos atemorizar, porque Ele nos deu a paz. João, capítulo 14, versículo 27. O homem, por si só, não consegue promover a verdadeira paz, por mais que a procurem. Somente Cristo Jesus, o príncipe da paz, é capaz de oferecer a tão almejada paz. Essa paz que Ele oferece não está alicerçada em filosofias mundanas ou em pensamentos e hipóteses do homem. Não mesmo. A paz tem origem no coração de Deus e somente poderá desfrutar dela aqueles que o coração está voltado para Cristo, ou seja, o verdadeiro cristão, independentemente das circunstâncias em que ele vive nessa terra. Pois essa paz, irmãos, independe das coisas materiais, depende exclusivamente da presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Ele é a nossa paz. A paz é alicerçada nessas verdades que Tiago falou. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Isto é, toda dádiva é um dom de aperfeiçoamento. Observe que essa frase está conectada por uma conjunção E. Essa conjunção E liga orações de sentido completo e independentes. É evidente, então, que boa dávida e o dom perfeito não apresentam o mesmo significado. Isto é, bom e perfeito não precisam significar a mesma coisa. É através dos dons perfeitos que Deus aperfeiçoa. Dons de aperfeiçoamento, mudando nosso caráter para ficar segundo a imagem de seu Filho. Isto é, somos transformados de glória em glória para que nosso caráter reflita o caráter de Cristo. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Paulo continua dizendo que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que Deus ama. Está lá em Romanos 8, 28. E João afirma: toda vara que dá fruto, ele limpa. João 15, 2.
porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Fica, portanto, claro, irmãos, que as circunstâncias não determinam o nosso caráter, mas Deus as usa para nos moldar, de modo que, uma vez polido, nosso caráter possa refletir a sua imagem, mostrando a nossa semelhança com Cristo Jesus. Tiago continuou dizendo: descendo do Pai das luzes, então Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, isso é, as dádivas descem do Pai, que não muda e que conhece todos os planos que tem para o ser humano, para fazê-lo prosperar e não lhe causar dano algum, dando-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Nosso Deus não pode ser afetado por nenhum tipo de mudança. Ele não ocupa um simples lugar no universo. Ele preenche todo o universo, está presente em todo lugar, tudo vê, tudo ouve e brilha sobre tudo. É Pai amoroso e esparrama sua misericórdia sobre todas as coisas. Portanto, irmãos, ele não pode ser afetado pelo mal. Portanto, somente as boas dádivas podem descer de Deus, porque no céu só existem coisas boas. A Bíblia declara que lá não tem doenças, não tem tristezas, não tem choro, enfim, não tem nada de ruim. Deus não pode dar aquilo que ele não tem. Isso é, se no céu só existem coisas boas, ele jamais poderá nos dar coisas ruins. Ele não tem coisas ruins, só coisas boas. Contudo, irmãos, independentemente de sua bondade, não quer dizer que ele não pode punir, sendo a punição algo ruim. Ainda assim, ele pode punir. Tudo que é bom, reto e puro provém dele, ao passo que tudo que é mal provém do encardido. Se é desejo de Deus cumprir em cada ser humano o seu bem, da mesma forma é desejo do inimigo cumprir em cada ser humano o seu mal. Cristo Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 10. É diante desse quadro que Tiago reconhece o direito de Deus em punir. Contudo, remove dele a culpa. Em sua infalível sabedoria e seu poder infinito, ele se eleva acima do querer ou sofrer e sempre determinará o melhor a ser feito. Assim, como as árvores frutíferas precisam ser podadas para darem mais frutos, o ser humano também precisa ser podado. Ele não só nos poda para nos ver sofrer, ele não nos poda para nos ver sofrer. Ele nos poda para que possamos dar bons frutos. Ele nos poda porque ele nos ama. Seus pensamentos não mudaram e nunca irá mudar. Ele permite situações adversas, desfavoráveis, para nos aperfeiçoar. Ele tem poder sobre todas as coisas. E todas as coisas estão sujeitas à sua soberana vontade. Assim como ele não criou todas as coisas, porque ele não criou o mal,
também as preserva, derramando suas dádivas sobre todas elas. Diante disso, podemos dizer que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Palavras escritas no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 1. Tiago nos afirma que Deus é autor de todo bem e garante que essa situação não pode mudar e que ele sempre agirá dessa forma, pois nele não há mudança nem sombra de variação. Nem diante de nossa infidelidade, Deus não muda. Ele continua o mesmo. Pois ser fiel e imutável é parte da natureza e do caráter de Deus. Paulo nos ensina que, se formos fiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Portanto, devemos usufruir de todas as dádivas divinas. Porém, para isso, devemos estar dentro de toda a vontade de Deus. Amém.